Caparica, da TV Globo. Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho do Otero. Entrou no segundo tempo, cumpriu a função bem, jogando pelo lado esquerdo ali, cortando bastante por dentro, inclusive participou da jogada do segundo gol. Você acredita que o Otero, aos poucos, vai conquistando o espaço dele e muito em breve pode pleitear aí um lugar no time titular do Corinthians? Boa noite. O Otero tem entrado bem, entrou bem nos últimos 2 jogos, lá em Goiânia e hoje, né? Ele deu uma contribuição ofensiva importante. No início do segundo tempo, os primeiros 15 minutos de adaptação, um pouquinho de dificuldade de encontrar seu espaço no campo. Depois ele conseguiu, né, fazer algumas combinações melhores ali, principalmente com o Lucas Piton. Encontrou um espaço melhor, se destaca nas bolas paradas, nas finalizações. Sim, é um jogador que está nos planos aí para qualquer momento iniciar uma partida. Essa questão de titularidade é circunstancial, mas é um jogador que vem acrescentando e tem boas possibilidades aí de, a curto prazo, iniciar a partida como titular. Oi, Thiago. Boa noite. Flávio Ortega, repórter ESPN. Queria saber se te preocupa o fato dessa equipe não evoluir rodada após rodada. Foi mais um jogo ruim do Corinthians, técnica e taticamente. Se você ainda vê margem desse time a curto prazo jogar melhor, ou se o torcedor precisa se preocupar para sofrer nesse primeiro momento. Obrigado. Eu discordo de você sobre essa questão de jogar mal sempre ou não evoluir, né? Hoje o Corinthians, como já tinha sido na primeira parte do ano, é uma das equipes que faz muitos gols, né? Tá no mínimo aí entre o top 5, top 6 aí em termos de ataque do brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente tem sofrido muito defensivamente. Então o desafio tem sido, né, numa transição de filosofia com um grupo de jogadores que já está no clube há muito tempo, pelo menos a grande maioria, fazer com que esses caras tenham a capacidade de se expor mais tecnicamente, se expor mais ofensivamente, mas não sofrer tanto na parte defensiva, que é onde nós estamos mais sofrendo. E a questão da avaliação, né, de não evoluir, eu acho muito circunstancial, muito do momento, né, de não ganhar, mas ao mesmo tempo a gente tem coisas boas sim, que tem que ter um olhar mais aprimorado. Me preocupa a parte defensiva, que a gente, após o retorno da parada aí da quarentena, a gente estancou, passou muitos jogos sem sofrer gols, mas com uma formação mais defensiva, e a dificuldade de encontrar esse equilíbrio entre uma equipe que ataca bastante, mas que também se defende bem. Boa noite, Thiago. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a entrevista coletiva. André Cavalcante, Fox Sports. Nos últimos 2 jogos a gente pôde perceber as mexidas na reta final das partidas, deixando o Corinthians mais ofensivo. As mexidas e também a necessidade de buscar o resultado, obviamente. Queria saber do Thiago como é que ele está lidando com essa possibilidade de fazer várias alterações, se isso deve ser uma rotina na equipe, de repente ter uma postura um pouco mais conservadora, se tiver a necessidade na reta final dos jogos fazer bastante modificação para o time se soltar, se pode ser assim até o final, ou isso se deve até agora pelo fato do Corinthians não ter um padrão bem definido e aí ter essa necessidade de fazer as alterações. Nós estamos há 12 semanas seguidas, né, praticamente 12 semanas jogando quarta e domingo. Tivemos uma semana dessas 12 aí que conseguimos trabalhar 5 dias na sequência, né? E ainda tendo que recuperar para um jogo e baixar a carga para um jogo seguinte. Então, as substituições vão acontecer sempre, né? A tendência é que faça quase que sempre 5 substituições, até para que a gente possa, né, tentar manter um nível de performance bom, sabe? Principalmente do que tange a parte física. A gente sabe também que ofensivamente a gente tem criado algumas situações, defensivamente temos sofrido muito. Então, essa questão aí de não ter um padrão, infelizmente é algo que tem atingido em alguns momentos das partidas, outros momentos a gente tem uma ideia muito clara. A questão toda é, como a gente tem mudado uma filosofia, uma ideia de jogo, muitos jogadores ainda não se adaptaram, porque você gera uma exposição maior do jogador, o jogador tem que se expor mais tecnicamente, mostrar mais, demonstrar mais seus atributos técnicos, defensivamente tem que duelar muito mais, tem que ter muito mais duelo de 1 contra 1 e também se expõe muito mais jogadores. E aí para essas ideias de jogo, né, da ideia que a gente tem em termos de ser um time mais ofensivo, mais protagonista e mais agressivo, você tem que fazer com que os atletas que já estavam adaptados a uma outra ideia, mais conservadora, tenham que mudar seu perfil e gera desconforto e muitas vezes também exposição
de comportamentos que eles não estavam acostumados a fazer. Então, muitas vezes, alguns atletas que tinham a capacidade de atuar bem num outro modelo, hoje sofrem, né, porque a exigência é outra, e a gente vai tentando encontrar soluções dentro do próprio elenco, né, transformando esses jogadores que não estavam conseguindo render tão bem, ou até mesmo buscando jogadores numa condição externa com o mercado. Thiago, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Eu queria que você projetasse o clássico de quinta-feira. Qual cenário você imagina, depois de ter enfrentado o Palmeiras 3 vezes, e para o Corinthians as 3 vezes era mata-mata, né? Porque até o primeiro jogo foi um mata-mata para o clube, para o seu time. E agora não é mata-mata, mas enfim, os 2 treinadores muito cobrados, as 2 equipes, todo mundo cobrando para um futebol melhor no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse qual cenário você imagina para esse clássico e também o que pesa os 3 jogos tão próximos assim e agora um 4º jogo tão próximo. Isso é ruim ou é bom? Todo clássico tem um peso diferenciado, né, pela tradição, pela cobrança que se tem nas torcidas e de vocês mesmos, né, em relação ao resultado. Naturalmente, para você estar no Corinthians, você está sempre numa condição de tendo que vencer. Isso a gente sabe, entende, compreende, aceita. Jogar o clássico é uma condição que às vezes te coloca no céu, às vezes te coloca para baixo. Então você tem que ter um nível de entendimento, de equilíbrio muito grande para conseguir fazer um jogo bom. Jogamos 3 clássicos já, vencemos 1, empatamos 2. Então sempre um jogo equilibrado, não vai ser diferente na próxima quinta-feira, né? É um jogo de detalhes. E a equipe que errar menos provavelmente vai conseguir ter sucesso. Boa noite, Thiago. Ana Canhedo do GE. Queria saber se você concorda com a análise de que foram 2 tempos muito diferentes do Corinthians. No primeiro tempo com muita dificuldade na hora de finalizar e um segundo tempo com um volume de jogo um pouquinho maior, esboçando uma leve melhora, principalmente depois das alterações que você fez. E se isso já te faz pensar em mudar para quinta-feira para o Clássico, já que você fala bastante da questão da titularidade ser momentânea. E se me permite mais uma pergunta, eu queria saber a tua análise das partidas do Lucas Piton, né? Ele voltou a aparecer no time, se a evolução dele, se o desempenho dele tem correspondido com o que você esperava colocá-lo como titular. O Lucas é um jogador que tem atuado bem quando entrou agora, alguns detalhezinhos ainda, né, que precisa mais maturidade, mais jogos, isso só vai acontecer jogando. Eu iniciei com uma sequência com o Cid, né, resolvi trocar nesse momento. E creio que ele está no processo de evolução. Já falei algumas vezes que eu vejo ele com a projeção de ser o titular do Corinthians a longo prazo. Ele vai ter outros jogos que ele vai ficar no banco e vai voltar a jogar. Então, é um momento de que ele vai encontrando seu espaço dentro do clube, né, e nada mais natural do que jogar para conseguir fazê-lo. Sobre a primeira pergunta, né, essa questão principal do primeiro tempo foi as transições. A gente sofreu demais nos contra-ataques. Cada situação que o Botafogo tinha de contra-ataque gerava uma finalização. Eles finalizaram mais que a gente o primeiro tempo. Não creio que eles tenham criado chances tão claras para merecer o empate no primeiro tempo. Foi uma circunstância isolada, né, uma falta que bateu a bola na mão do Fagner e acabou gerando a questão da falta direta que o Bruno Nazário teve a felicidade do gol. Agora, no segundo tempo, assim, a gente buscou uma situação mais equilibrada, né, com um jogador mais ofensivo que é o Otero, mas também um jogador de mais força defensiva e de capacidade de jogar no box-to-box, que é o Ramiro ali. Então, equilibrou mais a equipe na parte defensiva também, sustentou melhor as transições, a gente conseguiu ter um volume. Tomou um gol numa situação de um erro ali de cobertura, que não pode acontecer. Tomamos o drible, não fizemos a cobertura e, consequentemente, acabamos sofrendo. Então, muitos gols que a gente vem sofrendo em detalhes, né, muito pontuais, em faltas de atenção, coisas que a gente tem potencial para não tomar e tem que evoluir rapidamente. Boa noite, Jonas Campos, da TV Gazeta. É prazer falar contigo. Na semana passada você chegou a comentar algumas cobranças que a própria diretoria fez, que, como você mesmo disse, faz parte, né, de Corinthians, da pressão que envolve esse clube. O Andrés até deu respaldo ao seu trabalho, que é uma mudança de filosofia e que exige tempo. Mas eu queria saber como é que o Thiago Nunes coloca a cabeça no travesseiro, sabendo que os resultados ainda não vieram, que é um time que está buscando essa evolução, que a cultura do futebol brasileiro é de fato imediatista. Queria saber como é que você se sente em relação a tudo isso, considerando ainda, né,
aumentar a pressão, que na próxima quinta-feira tem um clássico contra o rival Palmeiras. Você de alguma forma se sente ameaçado ou segue trabalhando com total tranquilidade no Corinthians, Thiago, mesmo com essas cobranças? A cobrança, eu já falei também inúmeras vezes, é normal. No clube da magnitude do Corinthians você está sempre pressionado. Eu já ouvi que o meu cargo estava em jogo em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, e agora estamos em setembro, eu continuo ouvindo isso, né? E uma hora alguém vai acertar, né? Porque faz parte do futebol. Então, quem tiver essa chamada aí que o treinador do Corinthians vai sair, continue repetindo ela, porque uma hora acerta, né? Faz parte do jogo, eu coloco a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que estamos nos esforçando o máximo para fazer esse time evoluir e melhorar. Existem circunstâncias também que não passam somente pelo treinador, né? Passam por todos nós que estamos envolvidos no trabalho, pelos jogadores, pela direção, todos estamos com o mesmo objetivo, mas principalmente muito focado em fazer essa equipe a médio e longo prazo evoluir. Eu vim para cá para participar de uma mudança de filosofia, de cultura, a cobrança é imediata pelo resultado e é normal, repetindo, né? Agora, nada melhor do que o tempo para a gente entender quais são os jogadores que têm condição de exercer essa mudança que a gente quer, o quanto o Corinthians futuramente vai ter que investir no mercado para trazer jogadores com esse perfil. Então, são coisas que a gente está passando esse ano, essa temporada, e que talvez só a médio e longo prazo a gente vai conseguir sanar da maneira ideal que o torcedor e todos desejam. Luísa Oliveira, Band. Como você analisa o momento de instabilidade ainda do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro e que dificuldades o time vem encontrando para ainda não ter conseguido vencer 2 partidas em sequência no campeonato? Obrigada. É uma instabilidade que a gente sabe que ela aconteceria, né, pelo fato das dificuldades do encaixe do elenco, muitas vezes, do encaixe do time, do encaixe dos jogadores nessa ideia de jogo. Como falei já em outra resposta, a gente está tentando fazer com que os jogadores se exponham o máximo possível na parte técnica, se exponham o máximo possível defensivamente em questão de duelos. E uma equipe agressiva da maneira que a gente deseja e sonha requer tempo, requer características que os jogadores se enquadrem nisso, né? Então, meu desafio tem sido principalmente achar a equipe ofensiva que todos desejam, somado com uma equipe que equilibre defensivamente. E isso precisa, né, que os jogadores se enquadrem dentro da ideia e também que a gente consiga ter a repetição suficiente de jogos para passar por todas as circunstâncias possíveis, né, e que os jogadores possam ir adotando as melhoras a cada jogo. Então a gente precisa evoluir e o que nos falta justamente principalmente hoje, essa parte defensiva. A gente está mais equilibrado para tomar menos gols, né? Porque a gente tem feito bastante gols, tem criado situações aí para manter um ataque ativo, né? A bola tem chego lá, mas agora defensivamente a gente tem sofrido bastante. Obrigado, Thiago, e a todos que nos acompanharam. Obrigado, até a boa noite. próxima. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.